esse assunto não está em discussão, já está consolidado. Bom, então uma visita que a gente tinha se programado já há algum tempo para fazer. Eu queria muito transmitir meu abraço, minha solidariedade ao presidente Bolsonaro, dizer para ele que nós estamos que quando a chuva ali é foda, né? falar do meu apreço, falar da minha gratidão. E disse para ele que eu tinha uma tarefa aqui muito difícil, que era transmitir, e eu não ia conseguir me lembrar de todos os abraços que foram pedidos para eu trazer aqui para ele, a transmitir um abraço de muitas pessoas. Toda vez que eu faço um evento, lá com o nosso público em São Paulo, lá no interior, são milhares de pessoas que pedem, olha, leva o meu abraço para o Bolsonaro, transmite um abraço para ele, diz que a gente está orando por ele, diz que a gente está pedindo por ele. Então é impressionante o carinho das pessoas. Eu queria, de certa forma, ser um pouco porta-voz desse carinho, falar do que as pessoas estão sentindo, falar da saudade que as pessoas têm dele e transmitir, de certa forma, isso para ele, um amparo, dizer que tem uma massa de brasileiros que torce por ele, que ora por ele, que quer o melhor para ele, que tem carinho por ele, né? Eu me incluo nesses brasileiros e eu queria transmitir isso no dia de hoje. E esse foi um pouco do objetivo da visita, ver como é que ele estava, transmitir meu carinho, transmitir meu abraço, falar que ele pode contar conosco, né? Que ele vai ter sempre aqui um grande amigo. Como que ele está, governador? Qual é o estado dele? A pré-candidatura, por favor. Ele falou? A gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo. Isso aí não tem controvérsia nenhuma. Eu tenho uma linha de coerência. Eu falei lá atrás que eu tenho um comprometimento com o Estado de São Paulo. Eu sou grato ao Estado de São Paulo, por tudo que o Estado me deu, pela confiança que depositaram em mim. A gente tem um projeto que é de longo prazo. Nós temos planejamento aí em diversas áreas de longo prazo. Eu quero ver esses projetos se materializando. Tem coisas que a gente mesmo, eventualmente, tendo um segundo mandato, a gente não vai entregar, mas a gente está planejando. Então, planejamento de Estado. Quando você fala em política habitacional, em substituição de palafita, a gente está falando de política de longo prazo. Quando a gente fala nesse transporte metropolitano, a gente está falando de projetos de longo prazo. Quando a gente fala no túnel Santos Guarujá, na terceira pista da Imigrantes, na duplicação Caraguatatuba, Ubatuba, a gente está pensando em projetos de longo prazo. São projetos que estão na prateleira que a gente vai botar para rodar. Quando a gente fala no túnel Santos, no trem Santos-São Paulo, no TIC Santos-São Paulo, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala no trem São Paulo-São José dos Campos, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala em fazer uma revolução na educação, a gente está falando em projetos de longo prazo. Quando a gente fala em combater os problemas do subfinanciamento da saúde, com o SUS paulista, né, que está sendo lá uma revolução, a gente está falando em projetos que tem que ter continuidade. Então a gente sempre se preocupou com uma palavra que é legado. E a gente vai trabalhar para construir esse legado. O projeto nosso sempre foi São Paulo. Eu tenho um papel importante dentro do time, que é realmente cuidar desse estado, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. E agregado à visão deste grupo, né, e o grupo tem uma tarefa importante, que é proporcionar para o Brasil um projeto diferente. A gente está vendo a situação do país, para onde o Brasil está caminhando. O Brasil tem uma crise fiscal contratada e hoje enfrenta uma crise moral. E nós temos que dar resposta para a crise fiscal, para a crise moral. Por isso precisamos de uma alternativa e nós vamos proporcionar essa alternativa para o time. Eu faço parte desse time, nós estamos agregados a isso, dentro da visão que o próprio presidente tem, né? Então nunca teve isso e a gente está... o que a gente fala desde 2023 não mudou nada. Então está apoiado Flávio Bolsonaro, candidato? Claro, sem dúvida, como ele tem afirmado constantemente. O ex-presidente te fez algum pedido, governador? Não, assim, como eu falei, a gente conversou com amigos, a gente vai estar empenhado neste projeto, vamos entrar né, muito fortes, muito unidos, agregando mais pessoas, agregando mais gente, e falando de perspectiva, falando de projeto para o país, falando de pontos que são importantes para a gente resolver a questão fiscal e, aliás, mexendo algumas alavancas, a gente vai ver o fluxo de capital aumentando, a gente vai ver a moeda apreciando, a gente vai ver a inflação baixando, a gente vai ter espaço para reduzir taxas de juros, né? E tem várias questões aí que são importantes, que vão colocar o país na direção certa. Falamos muito dos tempos em que a gente trabalhou junto, no tempo que o presidente esteve no comando do país, das realizações, da saudade que a gente tem, de como era bom visitar o Brasil todo, vendo as entregas, convivendo esse período com ele. Foi um período para mim muito rico, né? Então a gente precisa ver isso de novo, trazer essa alegria de volta. Como que ele tá? Como que ele tá, governador? Como ele tá? Falou, e o presidente viu com bons olhos, o presidente elogiou o Caiado para mim. O presidente tem o apreço pelo Caiado, né, a consideração pelo trabalho que o Caiado fez ao longo da sua trajetória política.
presidente entende que é uma candidatura que soma também com esse projeto, que no final vai estar todo mundo junto contra o PT, não tenha dúvida disso. Então ele viu com muito bons olhos e o presidente então vê com esperança também e viu um movimento acertado aí, ficou satisfeito. Mas sobre os três, ele falou alguma coisa especificamente sobre Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Caiado? Ele demonstrou alguma preferência por algum dos três? Falou alguma não, coisa? ele acha que soma. Eu acho que quem vai estar no projeto vai somar também. Então, como ele já tinha falado antes, né, e também sendo coerente com o que ele já tinha dito, ter mais candidaturas não é um problema. Eu acho que soma e no final você cria uma grande força. A exemplo do que aconteceu, por exemplo, no Chile recentemente, vocês viram esse grupo todo somado, fazendo a diferença e vencendo a eleição do segundo No turno. momento, o martelo então está batido com, claro, Bolsonaro, candidato à presidência. Sim. Qual- O senhor estará na Qual, campanha. qual vai ser o papel do senhor na campanha, governador, especificamente? Mesmo que eu tive em 2022. Já- Me eleger em São Paulo e ajudar o nosso candidato presidencial. Mas E ele como- falou diretamente sobre isso. No momento, o martelo está batido, claro, Bolsonaro é o nosso pré-candidato. Esse assunto não está em discussão, está consolidado. Não tem dúvida com relação a isso, não tem nenhum senso com relação a isso. E como que ele está de saúde, presidente? saúde do presidente, como é que o senhor achou? Está bem, está disposto? Sempre me preocupa, porque a gente vê ainda soluço, e aí tem aquela questão que, por um lado, tem que se administrar medicamentos para controlar o soluço, por outro, quando você administra medicamento demais, dá a tontura, dá o problema, ele perde o equilíbrio. Eu não tenho dúvida que o correto a se fazer neste caso, e veja, eu defendo sempre que a gente tem que ter apreço pela história. A gente está falando de um ex-presidente da República, uma pessoa que teve quase 60 milhões de votos, uma pessoa que procurou fazer o melhor sempre, uma pessoa que tem 70 anos de idade, que sofreu um atentado, que quase morreu, uma pessoa que passou por uma série de cirurgias de abdômen, uma pessoa que tem comorbidades. Então eu defendo, vou continuar defendendo e vou trabalhar isso no que eu puder, que ele possa ir para casa, para que ele receba um amparo e os cuidados da sua família. Eu, gente. Obrigada, governador. Vai, gente!